se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, estamos hoje aqui conversando a respeito de um assunto muito importante, porque o Espiritismo é uma doutrina que nos informa muito, elucida muito. Como nos diz o Dr. Odilon Fernandes, o Espiritismo é a religião do livro. O Espiritismo é fé raciocinada. O Espiritismo nos leva a pensar, a questionar, a procurar, a indagar, a querer saber. A doutrina espírita nos estimula ao conhecimento, ao aprendizado. Mas nós sabemos que não é só isto, não é? Nós estamos precisando de nos empenhar mais na construção do reino de Deus, na construção do reino de Deus dentro de nós mesmos. Nós não podemos nos esquecer de que Jesus veio à Terra nos ensinar e ele não se deteve em questões, digamos assim, de maior transcendência filosófica. Ele não se deteve em questões de maior transcendência científica ou mesmo de caráter científico. Ele se deteve em questões de base, de alicerce. Nós não podemos construir uma casa sobre areia. Se nós levantarmos uma casa sobre areia, disse-nos o Cristo, esta casa não resiste à tempestade. Esta casa vai ruir, ela vai cair. A casa tem que ser construída sobre a rocha. Nós precisamos de cuidar de nossos alicerces espirituais. E esses alicerces espirituais, eles devem ser cuidados desde cedo, não é? Em relação, por exemplo, às crianças. Em relação às crianças. Nós falávamos aqui que os professores hoje estão mal conseguindo dar aulas, não é? Nas melhores escolas, ou consideradas melhores escolas, existem gangues, grupos de alunos, uns contra os outros, não é? Acontecendo os maiores absurdos. Há pouco tempo nós estivemos conversando com uma jovem de 15 anos. Ela está sofrendo bullying da parte das colegas, das meninas, simplesmente porque ela, aos 15 anos, ainda não transou, não se relacionou sexualmente e não fuma maconha e não frequenta baladas. Agora, vejamos que coisa mais absurda, né? Sofrendo bullying das colegas, pressão das demais colegas da mesma idade, não é? Colegas de 15, 16 anos, frequentando a mesma série, porque ela, vamos dizer, ela não está naquela prática que as meninas estão se entregando. Ora, quando é que nós poderíamos imaginar? Olha, nós estamos enfrentando uma crise espiritual na Terra sem precedentes. É por isso que nós estamos falando que as escolas, em geral, necessitam sim ser mais rígidas, ter maior disciplina, não é? Os pais precisam ficar ao lado das escolas, ao lado dos professores. Esta que é a verdade. Muitos psicólogos não gostam muito do que nós estamos falando aqui, não. Mas é a verdade. Os pais precisam apoiar os professores. Desde, claro, que esses professores também sejam bem orientados.
porque muitos professores também estão precisando ser educados. Porque existem professores que não sabem se comportar dentro da sala de aula. Não sabem conversar com o aluno, não sabem tratar o aluno com respeito. Muitos professores, desrespeitosamente, sentam em cima da mesa, escancaram-se na cadeira, dizem palavrões, fazem insinuações, ou seja, não são educadores, né? Como dizia o grande Paulo Freire, não é? Ser educador é diferente de ser professor. Nós temos muitos professores, mas temos poucos educadores. Todo professor deveria ser um educador por excelência. O professor que é apenas professor e não é educador, ele deixa a desejar. Mas o que nós gostaríamos de dizer aqui é o seguinte, falando sobre Chico Xavier. Chico Xavier, quando ele era católico, adolescente, ele era católico, ele dava aula de catecismo. Ele dava aula de catecismo para as crianças na igreja. Era ele o professor de catecismo, não é? Que havia sido indicado pelo padre lá, pelo Monsenhor Sebastião Scarzelo, não é? Alguns dizem Scarzelli, Scarzelo. Quando Chico deixou de ser católico e se tornou espírita, durante muito tempo ele foi professor de evangelização. Foi evangelizar crianças debaixo de uma árvore, debaixo de uma mangueira, vejamos bem, porque não havia local. Na igreja, ele dava aula de catecismos lá na igreja, não é? Lá num cômodo da igreja, a igreja é muito grande. Mas quando ele deixou a igreja, à época não havia nenhum centro espírita em funcionamento em Pedro Leopoldo. Então ele foi dar aula de evangelização para as crianças debaixo de uma mangueira. Porque todo mundo fala no grande Chico Xavier médium, psicógrafo, etc., em contato com os espíritos. Não, Chico Xavier foi evangelizador. E por incrível que pareça, hoje os centros espíritas estão tendo dificuldade em contar com evangelizadores. Não é? Todo mundo quer ser médium, todo mundo quer ser orador, todo mundo quer ser tribuno, todo mundo quer fazer curso disso, curso daquilo, mas ninguém quer evangelizar a criança. É difícil encontrar alguém para evangelizar a criança, uma jovem ou um jovem que se disponha, não é? Então, os pais também não levam as crianças aos centros espíritas para tanto. Vamos pensar nisso e até o nosso próximo programa. Muita paz. Com você, nós podemos levar Jesus. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.